Boa tarde, pessoal. Hoje é dia 27 de dezembro de 2019. Esse é o terceiro exercício relativo à equação da quantidade de movimento, tá? Vamos a um enunciado. A tubulação 1 bifurca-se em duas outras que transportam 4 e 5 metros cúbicos por segundo, respectivamente. Determinar as componentes da força necessária para manter fixa a bifurcação. A pressão na seção em 1 é 500 kPa. Desprezar as perdas de carga e a bifurcação está disposta toda na horizontal. Então a gente tem, na verdade, a continuação de um exercício de equação da continuidade que vocês podem também assistir, tá? Então, a primeira parte do exercício, eu já vou supor que vocês assistiram o exercício anterior. Então, vou passar bem rápido. Você tem aí um escoamento, vamos dizer, mais ou menos da direita para a esquerda, uma bifurcação com 45 e 30 graus. A gente vai precisar desses ângulos porque a equação da quantidade de movimento é uma equação vetorial. E por ser uma equação vetorial, a gente vai ter que adotar sentidos positivos para dois eixos, eixo x e eixo y. E aí a gente sempre vai ter que rebater forças, vetores, velocidade nesses eixos. Vamos lá. Então, da equação da continuidade, e como eu falei, está no exercício de equação da continuidade, isso aí foi feito lá, a gente tem as áreas e a gente tem as velocidades. Na seção 1 você tem 5,09 metros por segundo, na seção 2, 6,29 metros por segundo, e na seção 3, 4,42 metros por segundo. Essas são as velocidades, certo? Bom, aí está um esquema onde coloquei os eixos x e y no canto superior esquerdo. O eixo x está com sentido positivo adotado para a direita e o eixo y para cima. Nós temos a equação geral da quantidade de movimento lá no canto inferior esquerdo, ali embaixo. Então a gente tem que a equação da quantidade de movimento sempre vai ter um ρ, porque a gente está no escoamento permanente, uniforme e compressível. Então a gente vai ter em cada seção, na verdade a gente vai ter um ρ, que aí vai abrir o parênteses, vai fazer um somatório, onde em cada seção a gente tem uma vazão QI, em cada seção I, uma velocidade VI, um cosseno ou seno conforme a conveniência de cálculo e um sinal. Bom, aí a gente vê na figura, nós temos os vetores unitários nas seções 1, 2 e 3, representados pela letra N, os vetores velocidade, conforme o sentido do escoamento, e as vazões Q1, Q2 e Q3. Ok? Então, a gente já sabe, por exemplo, que a equação da continuidade é Q1 igual a Q2 mais Q3. Se a gente aplica na direção x a equação da quantidade de movimento, resulta nesse valor. Então, a gente tem do lado esquerdo a resultante das forças externas aplicadas ao volume de controle é igual ao lado direito. O lado direito é o que eu já tinha falado em outros vídeos, o fluxo de quantidade de movimento nas seções, né? O fluxo líquido de quantidade de movimento nas seções. Então, conforme vocês podem ver, a gente tem Q vezes V igual 3 vezes aqui. A gente vem aqui para o canto inferior esquerdo, você tem N, que é o número de seções. Então, como eu tenho 3 seções, eu tenho Q1, V1, Q2, V2 e Q3, V3. Eu tenho que rebater as velocidades conforme o eixo que eu estou trabalhando. Então, na seção 2 é cosseno 30 e na seção 3, cosseno de 45. E eu estou trabalhando no eixo X. E esses sinais, lembrem, eu vou fazer aqui uma pequena revisão, mas isso está em vídeos anteriores. Aqui a substituição dos valores e o valor que é obtido, 8.393,7. Vamos lá. Lembrando que o ρ, a gente adota aquele valor padrão de 1.000 kg por metro cúbico. Vamos lá. Você, dando na seção 2, eu vou só mostrar a seção 2, tá? A gente tem o seguinte, o sentido do sentido do vetor velocidade está no mesmo sentido
e direção do vetor normal unitário na seção 2. Isto significa que o produto escalar entre eles é positivo. Bom, aí eu pergunto a você, a componente desse vetor V2 rebatida no eixo X, né, decomposta, o componente do eixo X do vetor V2 vai para a direita ou para a esquerda? Bom, vai para a esquerda, né? Ele vai para cá. Isso é o sentido positivo ou negativo do eixo X? Negativo. Então, a gente tem um sinal negativo. Bom, mais com menos dá menos, certo? Então, esse é o sinal que vai ficar na frente do termo correspondente à seção 2. Então, está aqui, ó. Então, o sinal de menos vem para cá por isso. Vou deixar como exercício vocês chegarem à conclusão que antes de Q1, V1 é mais e antes de Q3, V3 cosseno de 45 é menos. Tá? Mas por enquanto a gente fica com o resultado aqui de Rx igual a 8.393,7 newtons. Vamos para a direção Y. Na direção Y o resultado é esse, ó. E quando você aplica os valores, você tem menos 3.047,1 newtons. Eu vou de novo dar um zoom na seção 2 para a gente ver o seguinte. O produto escalar, sinal positivo, porque os dois vetores estão na mesma direção e mesmo sentido. Tá? Agora vamos ver. A componente do vetor V2 está para cima, né? Então, sinal também positivo. Então, o primeiro sinal diz respeito ao produto escalar, o segundo sinal diz respeito ao sentido da componente do vetor velocidade da seção de interesse, tomando como base os eixos que você adotou como positivo e negativo. Então, para cima, positivo. Mais com mais, dá mais. E é por isso que aqui, neste ponto aqui, nós temos o sinal positivo. Fica como exercício mostrar o porquê deste sinal negativo na seção 3. E na seção 1 não tem nem a componente. Ela não vai influenciar na direção Y a seção 1. Por isso que nem aparece aqui na equação. Vamos lá. Então nós temos os dois fluxos de quantidade de movimento calculados iguais às resultantes nos respectivos eixos. Vamos agora para o balanço de forças. A gente tem, conforme enunciado, o enunciado não fala nem massa de água, nem massa da bifurcação. Então, a gente tem somente as forças de pressão e vão aparecer depois as forças para segurar. Tá? Então, você tem a força de pressão na seção 1, força de pressão na seção 2, força de pressão na seção 3, todas elas apontando para a seção transversal. A seção transversal a qual cada uma representa. Se a gente decompõe as forças, então a gente tem força de pressão 1 P1 vezes A1, pressão vezes área. Força é igual a pressão vezes área. Sinal negativo porque está no sentido negativo no eixo X. Força de pressão 2 cosseno 30. Força de pressão 3 cosseno de 45. E aqui é o que veio, aquele fluxo de quantidade de movimento. Vamos lá na direção Y. Menos força de pressão na seção 2, porque aponta para baixo, sendo 30. P3A3, que é a força de pressão na seção 3, sendo de 45, aponta para cima. Isso aqui é o fluxo de quantidade de movimento. Essas forças aqui, Fx e Fy, adoto arbitrariamente como sendo para a direita e para cima. E aí o exercício vai me dizer, quando eu resolver a equação, ela mesma vai consertar se eu estiver errado. Tá? Então, essa é a força para segurar. Tá? Como eu expliquei em outros vídeos acerca da equação da quantidade de movimento, existe um desbalanço de força, de pressão, de forma que gera uma resultante não nula. E essas forças, na verdade, vêm para combater o resultado desse desequilíbrio. Certo? Vamos lá. Bom, eu não tenho P2 em P3. Tenho somente P1.
De modo que, considerando a tubulação disposta na horizontal, eu aplico a equação de Bernoulli, por exemplo, entre as seções 1 e 2, e consigo colocar P2 sobre gama, né, desprezando as perdas de carga. Então, a energia em 1 é igual à energia em 2, eu consigo isolar P2 em função de P1. E aí, jogando os valores, eu consigo calcular P2 igual a 493.172 pascais. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu preciso delas para achar Fx, eu preciso de P2 aqui, de P3, eu já tenho P1. Para achar Fy também preciso de P2, preciso de P3 e P1 aqui não entra na jogada, porque é na direção Y. Tá? Vamos lá. Analogamente, se eu aplico o Bernoulli entre 1 e 3, aí eu deixo isso como exercício para vocês, eu tenho P3 503.181 pascais. Então, eu posso substituir nas equações do slide anterior, as equações 1 e 2. E aí, eu tenho, então, como resultado, força X, 217.845,6 newtons, força Y, menos 248.631,2 newtons. Essas são as componentes da força que segura a tendência da bifurcação escapar. Tá? Por causa do desequilíbrio que ocorre quando a água se distribui entre os condutos 2 e 3, né? Surge uma resultante diferente de zero, porque o fluxo de quantidade de movimento é diferente de zero, que é uma mudança de velocidade, direção, etc. E aí há uma tendência de expulsar essa bifurcação. E aí eu jogo a força Fx e Fy, elas entram meio que de penetra para manter o equilíbrio, para restabelecer o equilíbrio no balanço de forças. Sem elas duas, não há equilíbrio. É simplesmente o resultado da aplicação da equação da quantidade de movimento. Ok? Bom, se a gente tira a raiz quadrada dos módulos das componentes, a gente tem um módulo da força resultante. E aí, quando você aplica, você consegue tirar esse ângulo 48,7 graus. Uma tangente, né? Fy sobre o módulo de Fy sobre o módulo de Fx, isso é a tangente. E aí a gente vê que essa força para segurar tem essa direção, ó, apontando aí para sudeste, vamos dizer assim, tá? Porque o que é que acontece? Se não tivesse essa força segurando, essa bifurcação teria a tendência de voar nessa direção, ó, e ir embora. Por causa do desequilíbrio, por causa do fluxo de quantidade de movimento nas duas direções, diferente de zero. Certo? Muito obrigado, pessoal. Espero que tenham gostado.